É, hora do Moá. Uma jovem vê sua irmã trazer um garoto que ela resgatou para sua casa, sem saber que na verdade ele é um homem cruel, com uma maldição que lhe transforma em um garotinho durante o dia, enquanto é capaz de fazer coisas terríveis à noite, e que logo vira alguém completamente obcecado. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Minha Irmã Pegou o Protagonista Masculino, e espero que aproveite. No dia em que a protagonista fez 16 anos, sua irmã disse que tinha preparado algo especial para ela como presente, e apresentou um garotinho que ela tinha encontrado. A garota perguntou à irmã se ela estava doida, já que tinha trazido o filho de outra pessoa para casa, mas a irmã explicou que ele seria um novo amigo para a aniversariante, já que ela mesma tinha dito que queria conhecer alguém. A aniversariante não se lembrava de quando disse isso, e assumiu que foi há 10 anos atrás, quando ela tinha 6. As irmãs discutiram porque uma insistia em devolver a criança imediatamente, e a outra se envergonhava porque não se pode dizer tais coisas na frente de uma criança, mesmo sendo pequena ele ainda entendia tudo. Além disso, seus pais poderiam estar procurando por ele. A morena suspirou e admitiu que não tinha sequestrado o garoto, mas o encontrou inconsciente na floresta, onde é muito perigoso por causa dos muitos animais selvagens. Além disso, essa criança não se lembra de nada, por isso a garota pensou em cuidar dele até encontrarem seus pais. Depois disso, Diana ofereceu a sua irmã para dizer olá e explicou que a partir de hoje, essa criança viveria em sua casa. Mas a protagonista sabia que ele não era qualquer criança. Se seus palpites estivessem corretos, essa cena era de um romance que ela leu em uma vida passada, e essa criança era na verdade o protagonista adulto. Ele tinha uma maldição que o transformava em uma criança, que é inerente apenas aos membros da família imperial que possuem magia. Ele é o filho do arquiduque Reeno de Ibéria. A garota percebeu que estava completamente impotente nessa situação, depois disso ela decidiu dar um nome à criança que soaria como Nox. A garota decidiu nomear a criança assim porque sua irmã Diana encontrou essa criança à noite na floresta. Diana disse que Nox é um nome muito bom. Então ela perguntou à criança se ele gostou. O menino ficou envergonhado e respondeu balançando a cabeça em concordância. Finalmente, decidiram que o chamariam de Nox a partir de agora. Diana anunciou que tinha cozinhado o arroz, e chamou todos para correr para a mesa. No romance, Diana dá um nome ao herói que perdeu a memória. Esta foi a primeira vez que alguém lhe deu um nome, uma pessoa que cresceu em meio de crueldade e incompreensão. Diana foi a primeira pessoa a amar genuinamente Nox, e depois que os homens do príncipe mataram Diana, a memória dele voltou e ele estava determinado a se vingar. A garota sugeriu que parecia ter cometido um grande erro em sua vida, e essencialmente assinado sua própria sentença de morte, mas essa era a única maneira de salvar Diana. A garota percebeu que mesmo que tudo parecesse estar indo a seu favor após Diana pegar o protagonista, algo tinha mudado nela, mas tudo estava como deveria. Enquanto nessa vida a garota é um personagem secundário, e a trama do romance que ela leu é a mesma, esse garoto é realmente o personagem principal. Por isso, a garota decidiu que precisava fugir antes que o príncipe enviasse alguém em perseguição. A Amy de 6 anos perguntou a Diana de 15 anos se ela precisava estar no palácio hoje. Diana explicou que ainda não era oficialmente uma cavaleira e não seria certo para a filha do chefe dos cavaleiros visitar o palácio o tempo todo. Diana decidiu ver o que sua irmãzinha estava fazendo e ficou surpresa ao ver que ela já estava lendo a série de livros do Duque Tutulu. Em resposta, Amy ficou envergonhada e explicou que não tinha nada de errado nisso. De repente, Amy perguntou à sua irmã Diana se tinha um colar que usava mana para teletransporte. Diana respondeu afirmativamente, mas acrescentou que eram muito raros. A garotinha então perguntou sobre carruagens voadoras e também disse a ela que as tinha visto em seus sonhos. Diana disse a ela que tinha carruagens normais, mas não entendia por que tinha carruagens voadoras também. A garota analisou que, como esperado, esse lugar era drasticamente diferente de onde ela vivia em sua vida passada. Por causa disso, ela assumiu que tinha renascido. A garota gostava de sua nova vida, mas os nomes Amy e Diana soavam muito familiares. Diana notou que Amy tinha uma boa imaginação e decidiu que deveria contar essa ideia brilhante sobre carruagens voadoras aos professores. De repente, um homem entrou correndo na sala informando a patroa que tinha mais notícias, que um cerco dos cavaleiros do Palácio Imperial tinha começado, e portanto, precisavam sair urgentemente. A garota percebeu que tudo era muito como um romance que ela tinha lido em sua vida passada. Diana convidou sua irmã, bem como seu novo convidado. Diana estava curiosa para saber de Nox que tipo de comida ele gostava. Amy, assistindo a cena toda, percebeu que sua irmã estava transbordando de felicidade. A garota percebeu que tudo estava acontecendo exatamente como no romance de sua vida passada. Esse garotinho é na verdade o líder do Império de Ibéria e esse herói tem um destino muito trágico. Seus pais eram felizes no casamento, mas um dia a duquesa grávida foi sequestrada pelo bárbaro Unk, e após seu resgate, o duque duvidou da fidelidade de sua esposa e começou a traí-la. A duquesa, sem palavras por causa da traição do marido, se trancou em uma torre. Nox, privado do amor e cuidado dos pais, cresceu sozinho. Um dia, Nox matou um pássaro precioso na casa do duque.
Ele o fez porque o pássaro o incomodava e ele não entendia por que não deveria tê-lo matado. O Duque não entendeu como ele poderia ter gerado tal coisa, e a partir daquele momento, a violência do Duque zangado começou. É assim que ele cresceu cercado de violência. Quando ele matou seu pai e se tornou um grande duque, ele tinha apenas 17 anos. Depois disso, ele alcançou muitos feitos. Seu primo mais velho, o príncipe coroado Tani, começou a observá-lo. A maldição da família iberiana, que o transformava em uma criança durante o dia e o devolvia à sua aparência original à noite, era perigosa de se revelar. Quando Tani soube disso, ele atraiu Nox para o palácio sob o pretexto de ajudá-lo. Ele então perguntou se Nox sabia que tinha um livro com feitiços estranhos na prateleira secreta do Palácio Imperial. Depois, ele disse que se Nox quisesse, ele poderia usá-los para quebrar a maldição, mas teria que ir sozinho. Nox, sem escolha, foi ao palácio, e desde o início, o príncipe coroado não tinha intenção de ajudar Nox, em vez disso, enviou um assassino. Ele lutou até altas horas da madrugada, assumindo a forma de uma criança, e mal conseguiu escapar para a floresta. Na manhã seguinte, sua irmã Diana o encontrou inconsciente na floresta. Diana queria tocar em Nox, mas ele de repente afastou sua mão e se escondeu atrás de Amy. O garoto admitiu à garota loira que não gostava de Diana. Diana não entendeu o que estava acontecendo e tentou se aproximar de Nox, mas ele continuava repetindo que não gostava dela. Amy, que estava observando a cena toda, pediu a Diana para não se rebaixar ao nível de uma criança. Depois disso, Amy se virou para Nox e disse que ele estava errado, já que não se pode falar assim com a pessoa que lhe ofereceu comida. Depois disso, a garota sugeriu à criança que não agisse mais assim. Em seguida, lhe entregou um garfo e lhe disse para continuar comendo. Diana observou enquanto Amy alimentava Nox e a criança comia tudo o que ela lhe dava. Amy não sabia o que era, mas esperava que não fosse um sinal de alerta. Afinal, seria bom se o romance fosse sobre o amor entre a irmã mais velha e o personagem principal, mas no romance, depois que a irmã morre amando do príncipe coroado, Nox conheceu a protagonista Serena, e se vingou do príncipe e começaram a viver felizes juntos. Mas a garota ainda não tinha certeza sobre isso, porque tinha a possibilidade de que os nomes apenas coincidissem e eles pegassem uma criança por pura coincidência. Amy decidiu ver se Nox mudaria da noite para o dia. Alguns dias depois, Amy decidiu colocar seu plano em ação, se levantou da cama e verificou se sua irmã Diana estava realmente dormindo. Depois ela saiu do quarto, e refletiu sobre o fato de que sua irmã Diana sempre a observava de perto, por isso Amy colocou um pouco de álcool na comida dela hoje. A garota não entendia por que de repente se lembrou disso, já que estava realmente envergonhada. Mas a culpa era toda de Diana, já que ela pegou a criança. Amy decidiu que precisava ter certeza de uma vez por todas se aquele romance que ela tinha lido em sua vida passada era verdade ou se era apenas sua imaginação, foi por isso que a garota decidiu que precisava verificar. Amy entrou no quarto e ficou surpresa quando viu um homem adulto na sua frente, não uma criança. Amy notou o cabelo preto, cílios longos, além de uma testa reta e adoráveis olhos violetas. Amy não tinha ideia de que Nox era tão bonito quanto ela imaginava, e agora que Amy estava convencida, decidiu que não tinha motivo para continuar olhando. Então ela se virou e estava prestes a sair do quarto, quando de repente, uma mão masculina agarrou Amy e a puxou para si. Nox perguntou à garota quem ela era. Amy hesitou, mas admitiu que era dona da casa, e pediu ao homem que a soltasse. Eles acabaram sentados em silêncio. Nox perguntou a Amy se ela era realmente a pessoa que o trouxe aqui. Amy ficou chocada e pensou que era a primeira vez que ele acordava à noite. A garota achou isso razoável, já que se ele tivesse acordado a noite antes, teria causado um alvoroço, mas estava quieto nos últimos dias, o que significava que era a primeira vez. Amy sugeriu que talvez Nox não se lembrasse de nada do que ele tinha feito enquanto estava no corpo de uma criança. A garota explicou que veio verificar se ele estava bem, porque ele foi encontrado inconsciente na floresta. O homem perguntou à garota onde eles estavam, e ela falou que estavam na casa dela, mas Nox estava se referindo ao local, então a garota revelou que estavam atualmente na Floresta do Crepúsculo. Amy estava incrivelmente feliz por ele não se lembrar de nada. Então ela se virou para o homem chamado Nox e sugeriu que ele devia estar perturbado, já que percebeu que as coisas pareciam confusas, mas sugeriu que ele descansasse naquela noite e conversassem mais na próxima vez. Nox estremeceu levemente quando a garota o chamou por aquele nome. Depois disso, ele pediu à garota para não mentir, porque embora ele não se lembrasse de nada, ele definitivamente poderia dizer que aquele nome não pertencia a ele. Amy falou que tinha colocado esse nome nele, mas Nox não entendeu que tipo de besteira estava acontecendo. A garota então explicou ao homem que ele parecia uma criança de 8 anos por um dia. Nox perguntou a Amy se ela realmente queria que ele acreditasse que ele estava no corpo de uma criança. A garota então revelou que quando ele era criança costumava segui-la, e comer arroz e tomates com um garfo. Mentalmente, ela esperava que os anjos a ajudassem. De repente Nox se levantou, e com toda a sua força, bateu o punho ao lado do rosto de Amy. O homem ficou muito zangado e perguntou à garota se ela não percebeu o que tinha acabado de dizer, depois decidiu que ele mesmo tinha que verificar as coisas.
Amy perguntou a Knox o que exatamente ele ia verificar. O homem queria saber se era verdade que ele estava se transformando em uma criança, e como a garota estava tão certa de suas palavras, ela teria que ficar com ele naquela noite até de manhã. Em outras palavras, Knox queria garantir que Amy não estava mentindo para ele, mas Amy entendeu de uma maneira completamente diferente. Ele falou que não faltava muito para amanhecer, então Amy olhou pela janela e percebeu que estava quase amanhecendo, o que significava que sua irmã Diana acordaria em breve, decidindo que precisava voltar ao seu quarto imediatamente, mas Knox bloqueou seu caminho, querendo saber para onde ela estava indo. Ele tinha dito recentemente que até que tivesse provas, ela não iria a lugar nenhum. Então ele avisou Amy que seria melhor se ela não pensasse em fugir. A garota olhou para a situação e começou a se preocupar que eles iriam sentar um ao lado do outro, então mentalmente pediu ao homem para não se inclinar contra ela estando sem camisa. Amy reuniu coragem e pediu a Knox para se afastar um pouco dela, mas o homem lembrou que a garota disse que quando ele era criança, eles estavam sempre juntos. Amy não negou, mas explicou que quando ele estava em um corpo de homem, eles não podiam ficar tão próximos. Knox perguntou à garota qual era o nome dela, ao que ela respondeu que seu nome era apenas Amy e ela não tinha apelido. Amy disse que ela era a pessoa que o trouxe para cá e também cuidou muito bem dele. A garota pensou que estava falando demais, e depois se desculpou com o homem. De repente, Knox colocou a cabeça no ombro da garota e adormeceu. Amy percebeu que se estava amanhecendo, significava que a magia começava a funcionar e ela finalmente poderia sair em paz. Mas assim que ela se mexeu, Knox perguntou para onde ela estava indo. Amy tinha certeza de que ele tinha adormecido. Nesse momento, Diana já tinha acordado e estava chamando Amy com todas as suas forças. Diana então perguntou à sua irmã se ela realmente gostava tanto de Knox que até se esgueirou para dormir com ele. Diana admitiu que na verdade estava preocupada com a forma como Knox dormia sozinho, já que ele ainda era tão pequeno, então era até bom que Amy tivesse cuidado dele. Diana então decidiu que a partir de agora, eles dormiriam juntos. Amy tentou explicar à sua irmã Diana que não era o que ela pensava, mas Diana garantiu à irmã que ela não deveria ficar envergonhada, e chamou ela para o café da manhã. Mais cedo ou mais tarde, Amy percebeu que a perigosa convivência tinha começado. Alguns dias depois, Knox continuava seguindo Amy. A garota já estava cansada dessa perseguição, então se virou para a criança e lhe pediu para ficar ali e não segui-la. No mesmo segundo, lágrimas apareceram nos olhos de Knox e ele implorou a Amy para não o deixar, depois começou a se desculpar com a garota e dizer que a culpa era totalmente dele. Diana ficou muito descontente com o choro da criança, depois se perguntou por que Amy tinha machucado Knox, mas o fato é que não foi culpa dela ele chorar. Amy achou um tanto ridículo, já que sua vida tinha mudado drasticamente. Amy perguntou a Knox se ele conseguia ler o livro. O garoto não teve problema em ler o que estava escrito na página. De repente Knox leu a palavra estrela e olhou para Amy Stella. A garota imediatamente explicou à criança que as duas palavras tinham a mesma pronúncia e começavam com a letra E, mas seu nome não tinha nada a ver com estrelas. De repente, Diana entrou na conversa e informou que o nome de Amy significa filha favorita. Diana revelou que os pais tinham trabalhado durante 10 dias inteiros e 9 noites para que Amy finalmente viesse ao mundo, mas Amy não ficou muito feliz com a história da irmã e pediu para ela parar de falar bobagens na aula. Diana só queria que todos soubessem que Amy era a favorita deles. Amy percebeu que embora sua irmã não suspeitasse de nada, ela agora estava em grande perigo. À noite, Amy ainda não conseguia acreditar completamente que aquele bebê inocente estava se transformando em um homem adulto durante a noite. Knox perguntou à garota por que ela estava tão longe e fez sinal para que ela se aproximasse, mas Amy não ia fazer o que ele disse, então Knox avisou que não ia dizer 2 vezes. Então Amy se levantou de seu assento e se aproximou de Knox, mas antes de sentar sugeriu que ele se vestisse primeiro e depois conversasse, mas o homem falou que ela não tinha nenhuma roupa para ele de qualquer maneira. A garota pensou não conseguia olhar para ele com calma, já que ele literalmente se tornava uma criança durante o dia, então era difícil para ela se concentrar, já que ele era muito bonito assim. Então Knox ordenou que a garota fechasse os olhos, mas Amy não queria. Então Knox pediu a Amy para parar de falar bobagens e apenas sentar ao lado dele. O homem explicou à garota que estava a observando nesses últimos dias e não achava que ela estivesse mentindo. Depois, pediu a Amy para lhe contar tudo o que sabia sobre ele, mas a garota já tinha contado tudo o que sabia. Knox estava confuso porque não conseguia entender os motivos de Amy. Por exemplo, por que Amy o trouxe para cá e também perguntou sobre o comportamento dele durante o dia. Amy não entendia de jeito nenhum como ela iria responder a essas perguntas, afinal ela não era a pessoa que o encontrou. Então a garota respondeu que só o encontrou na floresta e o trouxe para cá, e também acrescentou que sua irmã Diana disse que foi um milagre ele ter sobrevivido sozinho lá, já que naquela época os espíritos malignos estavam especialmente furiosos, então ninguém entrava na floresta. Knox ficou um pouco surpreso ao ouvir sobre a irmã dela, já que pensava que Amy vivia sozinha. A garota disse a ele que morava com sua irmã, e além disso, já tinha lhe contado sobre os dias de Knox. Depois Knox pediu mais detalhes. Amy disse que ele age como uma criança normal durante o dia e gosta de segui-la, e ela o lava de manhã e o alimenta com uma colher.
A garota também acrescentou que Noggs é um verdadeiro desleixado, tanto que o arroz gruda em suas bochechas o tempo todo e ela limpa o rosto dele. Ela também está muito orgulhosa do fato de que ele começou a ler bem ultimamente, e quando Noggs está de bom humor, ele começa a cantar canções engraçadas. Amy acrescentou que nem sempre ele está de bom humor. A garota começou a se preocupar que parecia estar se distraindo e falando demais. Noggs perguntou a Amy se ele estava ferido quando ela o encontrou. A garota disse que tinha apenas um pequeno arranhão, mas ela achou que ele só tinha batido em algum galho. Amy refletiu sobre o que o livro dizia sobre ele ser frio e imperturbável, mesmo depois de perder a memória, ele agia com muita confiança. Noggs de repente perguntou à garota se ela sabia a razão pela qual ele estava se transformando, mas Amy não tinha certeza. Ela assumiu que era algum tipo de feitiço. Amy acrescentou que a única maneira de explicar isso era mágica, embora ela nunca tivesse visto isso antes. De repente, a voz de Diana soou do lado de fora da porta. Amy ficou muito assustada ao ouvir isso. Diana só queria ver se Amy estava perturbando o sono de Noggs. A garota garantiu à irmã que ela tinha acabado de terminar de ler uma história para Noggs e ele estava dormindo. Depois pediu a Diana para manter a voz baixa porque não queria que ele acordasse. Diana explicou que pensou ter ouvido ele falar, depois pediu a Amy para não ficar acordada até tarde e ir para a cama. Noggs afastou a mão da mulher de sua boca e perguntou a Amy o que foi isso. A garota pediu desculpas e explicou que só queria manter sua transformação em segredo. Noggs rebateu perguntando por que isso era tão importante, mas realmente era porque Amy estava preocupada que sua irmã pudesse morrer por causa dele. Ela não disse isso para ele e apenas sugeriu que o homem pensasse sobre isso. Afinal, uma criança vive em uma casa com duas garotas e de repente se torna um homem à noite, e se sua irmã Diana descobrisse, provavelmente o expulsaria. Naturalmente, não seria difícil para um Noggs noturno sobreviver sozinho, mas seria perigoso para um Noggs diurno ficar sozinho porque ele precisava viver em algum lugar. Noggs perguntou a Amy se ela queria que ele apoiasse sua mentira, ao que ela respondeu afirmativamente. O homem então informou que não poderia recusar tal oferta, mas duvidava que a garota pudesse lidar com isso porque então ela teria que compartilhar um quarto com ele. Amy ofereceu a Noggs dormir na despensa enquanto sua irmã dormia. O homem entrou em pânico e perguntou a Amy se ela sabia quando sua irmã acordava. No dia seguinte, a garota estava de mau humor e isso não passou despercebido por Diana, mas Amy garantiu à irmã que nada estava errado e ela estava perfeitamente bem. Mas o olhar atento de Diana notou que sua irmã estava segurando um livro de cabeça para baixo. Amy ficou envergonhada e simplesmente garantiu à sua irmã Diana que ela tinha virado o livro acidentalmente de cabeça para baixo, já que isso poderia acontecer com qualquer um. De repente, Amy notou que sua irmã estava segurando uma cesta de ervas ao tom. Diana disse a ela que tinha ido a uma casa abandonada e acrescentou que era bastante longe daqui. Amy perguntou à irmã se ela estava falando sobre a casa que ficava na beira da floresta. Diana respondeu afirmativamente e explicou que tinha visto fórmulas mágicas lá hoje, como se fosse a casa de um mago. Noggs de repente apareceu e notou que Amy parecia muito cansada, e disse que se ela não estava se sentindo bem, deveria descansar, mas a garota garantiu à criança que estava bem, só não tinha dormido o suficiente. Depois disso, Noggs pediu a Amy que lhe contasse se ela se sentia mal, já que ele estava acostumado com a dor, então ele poderia ajudar ela. A garota ficou surpresa e não entendeu se uma criança normal poderia dizer tais coisas, e então perguntou a Noggs o que significava que ele estava acostumado com a dor, mas o garoto não sabia. Ele apenas sabia que estava acostumado com isso. Diana interveio na conversa e garantiu à criança que ele não sentiria mais dor, então ele não deveria se preocupar, já que todos seriam felizes juntos. Amy pensou sobre o fato de que ele não se lembrava de nada sobre si mesmo, e disse que estava acostumado com a dor, então provavelmente sentir dor era comum para ele. Além disso, a provação provavelmente nunca parou. Amy disse a Noggs que ele deu muito trabalho para ela e se ofereceu para consertar seu curativo, mas o homem recusou, explicando que não doía nada. Amy notou que ele era insuportavelmente teimoso, fosse criança ou adulto. A garota explicou que mesmo que ele achasse que era apenas um arranhão, poderia ser muito mais sério. Noggs notou que a garota falava como se ele estivesse terminalmente doente. Amy apenas achava que era melhor cuidar antes para que não houvesse problemas depois. A garota também compartilhou que sabia sobre o livro de magia que ela mencionou anteriormente e também sabia onde ele estava, exceto que ela não achava que continha a maldição de Noggs, mas ainda era fácil de pegar, e depois sugeriu que fossem juntos. Noggs ficou surpreso e perguntou à garota se ela queria tirá-lo do quarto, ao que recebeu uma resposta positiva. Amy explicou que sua irmã não estava em casa e ela não voltaria até 3 dias depois. Amy supôs que Noggs estava entediado sentado no quarto, então ela ofereceu para lhe mostrar a casa. A garota deu a Noggs um tour pela casa e mostrou a direção do seu quarto, levando ele até a sala de estar e a cozinha. Amy também mostrou ao homem seu armário, e disse que se ele saísse, poderia ver o galpão onde eles guardavam suas armas e outras coisas para caçar. A garota também mostrou as camas onde cultivavam vegetais e disse que sua irmã estava constantemente arrancando ervas daninhas e cuidando delas. Noggs notou que a irmã de Amy era muito forte, já que não tinha medo de ir sozinha para a floresta.
Amy disse que Diana estava profetizada para se tornar uma grande cavaleira, então sabia como lidar com monstros. A garota voltou a si e disse que sua irmã tinha encontrado uma espada na floresta há muito tempo. Ela disse que não caberia nela porque era muito grande, então Amy supôs que seria perfeita para Nox. Mas o homem não se lembrava de empunhar uma espada, mas decidiu tentar brandi-la. A garota supôs que seu corpo se lembrava de manusear uma espada. Nox brandiu a arma sem dificuldade. A garota ficou maravilhada que ele era muito bom nisso, mas o homem ainda não se lembrava de nada. Amy tentou se consolar com o fato de que a esperança é a última que morre. A garota também disse que a espada estava guardada no celeiro há muito tempo, então, em caso de qualquer coisa, Nox poderia usá-la. A garota pegou a espada e imediatamente se machucou. Amy estava com muita dor, mas Nox não entendia como um arranhão tão pequeno poderia doer tanto. Amy tentou mudar a opinião do homem que mesmo uma ferida tão pequena traz muita dor, afinal, ela é uma pessoa viva e também sente dor. Nox notou o olhar descontente da garota e se perguntou por que ela estava olhando para ele daquele jeito. Amy garantiu que tudo estava bem e pediu a ele que contasse se ele sentiu alguma dor hoje, porque era importante enfaixar as feridas. A garota notou que não conseguia parar o sangue e perguntou ao homem o que ela deveria fazer. Nox suspirou irritado, então agarrou a mão da mulher e começou a lamber o sangue. Amy, surpresa com essa ação da parte dele, perguntou o que ele estava fazendo. Em resposta, o homem simplesmente pediu que ela ficasse quieta por um tempo, já que já estava com dor de cabeça por causa dos gritos dela. A garota ficou muito envergonhada por essa proximidade. Amy então tentou tirar a mão e sugeriu discutir o livro de magia porque precisavam pegá-lo. A garota disse que tinha uma casa abandonada não muito longe dali, onde um mago morava, e talvez eles pudessem encontrar o livro lá. Amy perguntou a Nox se ele iria lá com ela e ele respondeu positivamente porque era a única esperança de enganá-lo. Ela o avisou que era uma má ideia ir à noite porque tinha monstros por perto, então era melhor ir durante o dia. De repente, o homem perguntou a Amy por que ela deveria correr tal risco. A garota explicou a Nox que estava apenas preocupada. Amy explicou que ele se transforma em criança durante o dia, então ninguém em sã consciência deixaria uma criança ir sozinha para a floresta, então não tinha outra opção senão ir à noite, mas mesmo assim, a garota achava muito perigoso ir à noite. Nox decidiu confirmar com a garota se ela iria com ele ou não. Amy explicou que quando as pessoas pedem algo, dizem uma palavra mágica, então, se Nox a dissesse, ela pensaria em concordar ou não. O homem perguntou a Amy qual era essa palavra. Nox levou as palavras de Amy a sério, então perguntou à garota se ela gostaria de ir com ele. O homem fez isso se ajoelhando e chamando Amy de senhora. A garota não esperava tal ato de sua parte, isso fez seu coração bater muito mais rápido. Depois de tudo, o homem perguntou a Amy se isso era o suficiente. A garota voltou a si e puxou sua pequena mão das garras de Nox, tudo porque seu coração não aguentava tanta beleza. Depois, Amy informou Nox que eles iriam juntos amanhã. De repente, Nox perguntou a Amy se eles se conheciam no passado. A garota admitiu que nunca o tinha visto antes. Nox então quis uma resposta para sua pergunta sobre o que ela ganharia ajudando um estranho. Amy explicou que estava apenas com medo de deixá-lo ir sozinho porque eles estavam juntos há pouco tempo, então ela já estava acostumada com ele. Além disso, ela percebeu que não precisava de um motivo ainda melhor para ajudá-lo. Nox perguntou à garota se isso significava que ela queria ligar sua vida à dele. Amy ficou atônita com tal pergunta e não entendeu como o homem chegou a tal conclusão. Depois disso, ela apenas riu e chamou Nox para casa, já que estava ficando mais frio. Amy desejou bons sonhos a Nox e estava prestes a sair do quarto quando, de repente, o homem a parou e perguntou para onde ela estava indo. A garota explicou que iria dormir no quarto da irmã. Nox não entendeu por que isso era necessário, após o que Amy explicou que era porque Diana não estava em casa e ela poderia dormir lá. Afinal, uma garota quer ter uma boa noite de sono. Nox admitiu que não se lembrava de tê-la incomodado durante o sono, depois perguntou à garota para explicar as coisas como eram. O homem queria uma resposta clara para sua pergunta sobre por que ela não podia dormir com ele. Amy percebeu que era porque ele andava por aí meio nu. Amy, é claro, não disse isso e explicou que o pequeno Nox ficaria envergonhado de encontrá-la dormindo ao lado dele pela manhã. Nox ficou mais do que satisfeito com essa resposta e então se virou e foi para a cama. Na manhã seguinte, Amy acordou com os gritos altos de Nox que estava tentando acordá-la. A garota perguntou à criança se ele estava procurando por ela porque ela não estava por perto quando ele acordou. Amy explicou que tinha dormido nesse quarto na noite anterior porque sua irmã não estava em casa. Amy olhou para o rosto de Nox e não conseguia se fartar daquele rosto fofo. Amy pensou em como seria maravilhoso se Nox fosse pelo menos metade tão fofo à noite. Em seguida, sugeriu que o bebê fosse tomar café da manhã. Amy se levantou da cama e se espreguiçou, feliz por finalmente ter dormido bem. Em seguida, perguntou à criança se ele queria que ela fizesse um sanduíche leve para ele. A garota também ofereceu a Nox um pouco de ovos mexidos. Nox decidiu que comeria o que Amy fizesse. De repente, Nox agarrou a saia de Amy e lhe pediu que não o deixasse por nada agora.
A garota entendeu por que Noggs olhou para ela com tanto desespero quando ela acordou, porque ele estava com medo e possuído pelo medo de que ela o tivesse deixado. A garota não entendia o que deveria fazer com esse pequenino. Depois disso, ela se agachou para ficar no mesmo nível dos olhos dele e confessou que nunca o deixaria. Amy também compartilhou que tem certeza de que Noggs tem aqueles que o aguardam em seu verdadeiro lar e é por isso que um dia, quando Noggs se lembrar de tudo, tudo mudará. A garota sugeriu a Noggs que se ele quisesse ficar ali, deveria apenas dizer a ela. Amy mentalmente pediu desculpas a Noggs por essa pequena mentira, mas pelo menos por um momento queria que ele se sentisse feliz. A garota esperava sinceramente que seu pequeno engano não tivesse consequências. Quando a noite caiu, Amy e Noggs se prepararam para ir em busca do livro. A garota perguntou ao homem se ele estava pronto, ao que recebeu uma resposta positiva. No caminho, Amy disse a Noggs que sua irmã mais velha, Diana, deixa fitas brancas nos galhos para que não se percam, então se os seguissem, ficariam bem. Amy apontou para uma das árvores e explicou que tinham que ir 10 horas a partir dali, o que significava esquerda e para cima. Noggs percebeu que era mais fácil do que ele pensava. Amy explicou que não era tão simples, já que tinham que ter cuidado porque estava cheio de plantas venenosas e monstros. A garota decidiu que contaria a Noggs mais informações ao longo do caminho. Ela mentalmente garantiu à sua irmã que ela não precisava se preocupar porque ela ficaria bem no caminho. Ela continuava olhando para trás porque ouvia sons muito assustadores. Então ela perguntou a Noggs se ele estava com medo, mas o homem respondeu que não estava com medo de nada e então a garota perguntou se ele ficaria com medo se fantasmas aparecessem. Noggs explicou que se deve ter um pouco de medo dos vivos, já que os mortos não os prejudicariam. Amy, ouvindo a resposta de Noggs, assumiu que ele tinha se lembrado de algo. Noggs admitiu que a memória piscou e desapareceu tão de repente. O homem pediu à garota que parasse e ficasse quieta porque ele viu que tinha alguém ali. Amy percebeu que era Gus rosnando. Noggs perguntou à garota quem eram, após o que ela explicou que eram monstros com asas de pássaro e cabeça de leão. A garota também acrescentou que eles não tinham nenhum poder e eram fracos por natureza, mas Noggs deveria se lembrar que sua força aumenta à noite. Amy começou a ponderar sobre o que fazer, e então Noggs sugeriu que a primeira coisa a fazer era pegar uma espada, mas Amy insistiu que não, já que Noggs ainda não estava acostumado. Então, ao sinal dela, ele deveria apenas começar a balançá-la. Depois, um bando de Guses atacou os jovens. Amy deu a ordem a Noggs para balançar sua espada, o que ele imediatamente começou a fazer. Amy ficou chocada. A garota também sentiu como se Noggs estivesse aprendendo esgrima a vida toda. Noggs se perguntou que tipo de pó Amy tinha jogado neles. A garota disse a ele que era pó de alcatrão, que é letal para eles, então eles tinham uma vantagem. Então a garota pegou o homem pela mão e lhe disse para correr antes que eles se acumulassem, mas Noggs decidiu que era tarde demais, já que eles já estavam cercados por um bando de Guses. Noggs começou a lutar contra os monstros. Amy se perguntou como eles conseguiram, já que o pó deveria ter funcionado. Noggs notou que o rosnado estava ficando mais forte. O homem também supôs que as criaturas estavam ficando maiores, e se perguntou para onde deveriam ir. Amy começou a olhar freneticamente ao redor e notou uma fita branca em uma das árvores. Então lhes disse para correrem mais rápido naquela direção. Noggs explicou a Amy que levaria cerca de 5 minutos para chegar lá. Ele então avisou a garota para segurar firme em sua mão e correu em direção à árvore com a fita. Amy ficou intrigada com a velocidade de Noggs e teve um lampejo em sua mente de que ele não era um homem, mas um animal. Amy começou a pensar em maneiras de sair dessa situação viva, então sugeriu que Noggs se desviasse da árvore às 11 horas. A garota explicou que achava inútil fugir assim, então Noggs deveria se virar. O homem fez exatamente como Amy tinha instruído. Amy começou a se desculpar com Noggs. A garota lamentou ter ido àquela floresta em primeiro lugar. Noggs não entendia por que Amy estava se desculpando, afinal ela o avisou que seria perigoso e ele entendeu os riscos, então ele concordou. Isso incomodava Noggs, já que a garota calmamente se colocava em tal perigo por ele. Ela também estava sempre pedindo desculpas a ele, porque isso não o motivava a correr riscos. Noggs admitiu que estava cercado de bondade desde o momento em que abriu os olhos, então queria ter certeza de que era especial para Amy. O homem exigiu que a garota respondesse a sua pergunta aqui e agora. Amy admitiu que ele era especial para ela, já que ela tinha se apegado a ele, então não entendia qual era o grande problema com sua preocupação. Noggs perguntou a Amy se ela estava apenas surpresa por ele estar reencarnando, ao que a garota respondeu afirmativamente, e depois disso, Noggs sugeriu procurar o livro que ela mencionou, agora que eles tinham chegado. Ao entrar na sala, a garota quase engasgou com tanta poeira. Amy tinha certeza de que ninguém morava ali há muito tempo, já que a casa estava abandonada, e fazia cerca de 8 anos que encontraram o local e ele estava vazio. A garota olhou ao redor do primeiro andar e percebeu que não tinha nenhum livro ali, então sugeriu que subissem para o segundo andar. Noggs notou que a garota tinha embalado algumas coisas com ela. Amy explicou que era para ele, porque ela não queria que ele andasse meio nu o tempo todo. Então ela disse a Noggs para subir as escadas.
A garota pensou que já que tinham chegado tão longe, tinha respostas a serem encontradas, e Amy estava pronta para obtê-las de qualquer maneira necessária. Amy olhou ao redor e percebeu que o primeiro andar tinha uma cozinha e uma sala de estar, mas ali tinha apenas quartos. De repente, Amy ouviu algum tipo de som e a garota ficou muito assustada. Knox percebeu o humor de Amy e perguntou o que tinha de errado. A garota estava tremendo naquela hora, mas garantiu ao homem que estava bem, só estava um pouco assustada. Amy e Knox ficaram perto do último quarto e decidiram entrar. Como esperado, eles se encontraram na biblioteca. Amy notou que não tinha tantos livros quanto ela esperava que houvesse muito mais nas prateleiras. Não eram os livros mais interessantes, como Ervas Medicinais Deliciosas de Unde, e O Baile da Duquesa Melancólica. De repente, Amy ficou muito curiosa sobre quem morava ali. De repente, a garota sugeriu que Knox se separasse e procurasse ao redor, porque o trabalho poderia ser muito mais produtivo dessa forma. Depois de um tempo, Amy colocou 3 livros e papéis na mesa. Knox supôs que o mago que morava ali tinha levado os livros depois de deixar o local. Amy percebeu que isso era provável, depois começou a examinar os livros que Knox tinha encontrado. Amy notou que o título parecia apropriado. Knox perguntou à garota se ela poderia lê-los. Amy então disse que os livros se chamavam A Definição de Mana, Fundamentos da Elementologia Mágica e as Origens das Maldições. Knox admitiu que não conseguia lê-los, já que as inscrições estavam escritas em uma língua antiga, mas o homem perguntou como Amy sabia sobre eles. A garota ficou muito surpresa ao saber que Knox não conseguia ler o nome do livro. Amy pensou no fato de que, quando ela estava estudando com sua irmã, ela já sabia ler. A garota supôs que era uma das vantagens de ter renascido. Amy então disse a Knox que tinha aprendido e tinha certeza de que ele também seria capaz de ler algumas palavras quando estivesse na forma de criança. Amy reiterou que estava ensinando Knox quando ele reencarnava como criança. Amy estava ensinando o pequeno Knox na língua antiga, assim como na língua do Império. Na verdade, a garota estava fazendo isso apenas para se divertir. Knox, ao ouvir isso, achou que era um esforço inútil. Amy apenas riu suavemente em resposta. Depois disso, Knox pediu a Amy para pegar os livros e voltar. Quando a garota pegou os livros, um deles caiu de repente. Amy percebeu que eles eram bastante pesados, então ela teria que levar apenas um deles. A garota começou a escolher qual livro levar com ela. De repente, ela notou um colar no chão. Amy o pegou e começou a ler sobre ele no livro. De repente, houve uma iluminação mágica e uma runa apareceu na mão de Amy. A garota ficou em completo choque e não entendeu o que era aquela luz. De repente, Knox apareceu atrás dela e perguntou o que Amy estava fazendo. Amy decidiu não dar uma resposta específica e apenas escondeu o colar no bolso, só por precaução. A garota notificou Knox que levaria consigo um livro sobre a origem das maldições. No caminho de volta, Amy notou que os monstros estavam farejando diretamente Knox, então a garota se perguntou se ele tinha algum tipo de habilidade que os atraía. Mas ali o homem achou que era uma habilidade absolutamente estúpida. Amy sugeriu que talvez ele tivesse esquecido desde que perdeu a memória. Mas ali estava Knox pensando que era improvável que ele tivesse essa habilidade. Amy estava muito preocupada, já que isso nunca aconteceu quando ela estava com sua irmã. De repente, Knox perguntou a Amy o que eles deveriam fazer. O homem questionou se era certo ficar ali, já que não sabiam quando os monstros iriam embora. De repente, Amy agarrou a manga de Knox e disse que tinha uma boa ideia. A garota perguntou ao garoto se ele se lembrava de que ela disse que tinha plantas venenosas crescendo na floresta, depois levou Knox para uma delas chamada Ivy. Ivy é uma planta venenosa que vive na floresta à noite, liberando essência tóxica de seu fruto em criaturas que passam por ali. Ivy também tem outro nome que soa como Tatus. A essência do fruto dessa planta é mortal tanto para humanos quanto para monstros. Knox perguntou a Amy se era diferente do pó de madeira de alguma forma. A garota disse a ele que eram completamente diferentes. Ela acrescentou que o pó de madeira paralisava apenas por um tempo e Ivy é um verdadeiro veneno. Knox perguntou a Amy se ela queria usar isso, como deveria ser coletado. Amy hesitou e sugeriu que valia a pena cortá-los antes que a essência fosse liberada. Apenas um segundo depois, Knox pegou sua espada e cortou um dos frutos. Depois, perguntou à garota se era o suficiente. Amy, olhando para Knox, não entendeu como isso era possível, já que ele disse recentemente que não se lembrava de como usar sua espada. Knox explicou que quanto mais usava a espada, mais se lembrava. A garota estava preocupada que isso pudesse ser perigoso. Amy não entendia o que deveria fazer se a esgrima ajudasse Knox a recuperar suas memórias. Se as memórias voltassem agora, seria impossível prever como o futuro mudaria. É por isso que eles precisam sair daqui o mais rápido possível. Amy explicou a Knox que tinha apenas 2 saídas ali, e felizmente, os Guzes bloquearam apenas uma entrada. Amy apontou para uma grande pedra e disse que eles deveriam levantá-la e jogá-la, porque o Guz é um monstro com audição e olfato altamente desenvolvidos. Depois disso, a garota planejava paralisar o olfato do Guz com a ajuda de Ivy Knox, tendo jogado a pedra, faria com que eles perdessem a audição com um som alto, e enquanto os monstros voltassem a si, eles teriam que fugir dali.
Knox relatou que entendeu tudo bem. Amy então avisou que daria um sinal a ele, após o que ele deveria começar a fazer algum barulho. Knox fez o que Amy comandou, depois houve um barulho muito alto. A garota estava apavorada e não entendia que tipo de poder ele tinha. De repente, Knox avisou Amy para segurar com mais força, como da última vez. Amy ficou perplexa quando de repente, o homem a pegou nos braços de novo e começou a correr para onde Amy estava apontando. Amy nem percebeu que um homem poderia fazer tal coisa, já que esse poder era simplesmente real. Knox foi capaz de se mover tão rápido com uma carga. Por isso, ele tinha um poder divino louco. De repente, através de seus pensamentos, a garota ouviu a voz de Knox relatando que parecia que alguém ainda estava seguindo eles. Amy se virou e viu que Gus estava correndo logo atrás deles, pronto para atacar. Amy, toda assustada, informou Knox que o monstro estava alcançando eles. Ela não entendia como isso era possível, porque se ele estava envenenado, ele deveria estar pelo menos um pouco mais lento. Knox percebeu que fugir dele não seria fácil, então sacou sua espada e atacou o monstro. Knox correu com todas as suas forças, e depois de alguns metros, conseguiram chegar perto de uma casa. Amy pensou que eles iam morrer, depois informou que tal aventura obviamente não era para ela. De repente, Knox perguntou à garota, já que seu comportamento não tinha mudado, se isso significava que ele não se tornará especial para ela. A garota lembrou a Knox que já tinha falado que ele era especial, mas o fato era que Amy estava falando sobre ele se transformar em um bebê pela manhã. Além disso, a garota estava bem ciente de que ele talvez não quisesse dizer isso. Knox explicou que não se lembrava do que dizia durante o dia, quando reencarnava. Amy não entendeu nada do que o cara estava tentando dizer com isso, então ela pediu a Knox para explicar diretamente o que ele queria. O cara hesitou e admitiu que queria dormir junto aquela noite. Knox percebeu que Amy só podia vê-lo à noite, então ele não queria que ela o evitasse. Afinal, para ele, alguém que tinha perdido a memória, a única pessoa que ele conhecia era ela. Knox garantiu a Amy que não faria nada, ele só queria dormir juntos. Amy abraçou Knox pelas costas e de repente notou que ele estava todo ferido e sangrando. A garota ficou muito assustada e tentou trazer o homem de volta à consciência. Amy percebeu que os ferimentos infligidos pelo Gus envenenado tinham atingido, já que tinha marcas de garras, além de febre alta. Amy mediu o pulso de Knox, e percebeu que pelo estado de sua respiração, ele precisava ser movido para dentro o mais rápido possível. A garota estava extremamente ressentida porque o rapaz tinha dito recentemente que estava bem e não estava ferido. Amy tentou levantar Knox, mas falhou, já que ele era muito pesado. De repente, a garota percebeu que se Knox fosse um bebê de novo, seria muito mais fácil para ela carregá-lo para dentro da casa. Amy percebeu que estava quase amanhecendo, mas por algum motivo Knox ainda estava no corpo de um adulto. Amy estava preocupada que ele não pudesse mais mudar. A garota não entendia como tal coisa era possível. Amy percebeu que se Knox de repente parasse de mudar, ela não teria nada a dizer à sua irmã Diana, que estava prestes a voltar. De repente, houve um brilho intenso e Knox se tornou uma criança pequena de novo. A garota não entendia por que ele tinha se tornado um bebê se já era de manhã. Sentada em seu quarto, Amy ponderou o que tinha acontecido. A garota percebeu que a maldição da reencarnação colocada em Knox tinha a ver com o tempo. O fato de Knox ter se transformado em um momento em que já era dia estava errado, mas ao mesmo tempo, o motivo pelo qual isso aconteceu era completamente desconhecido para a garota. Amy começou a lembrar das coisas incomuns que poderiam ter acontecido que contribuíram para esse desenvolvimento dos eventos. De repente, a garota lembrou do brilho branco que viram na casa, bem como do colar semelhante a um círculo mágico que apareceu na palma da mão. A garota assumiu que provavelmente era por causa dele. De repente, Amy notou que Knox estava já acordado. A garota também notou que o garoto não estava se sentindo bem hoje, então ele deveria tomar seu remédio e descansar. Amy queria ver se Knox sentia algum desconforto nas costas ou nos braços, mas apenas o silêncio se seguiu em resposta. Amy percebeu que fosse noite ou dia, Knox era muito irritadiço, então a garota decidiu apenas trazer algo para ele comer. De repente, uma mãozinha infantil parou a garota e perguntou para onde ela estava indo. Amy explicou que precisava trocar a toalha e trazer um pouco de comida. O garoto realmente não queria que a garota saísse. Amy percebeu que toda sua determinação desapareceu quando ele pediu que ela não fosse embora com aqueles olhos de cachorro fofo. Então Amy decidiu que não tinha jeito e sugeriu que ele fosse junto e também tomasse um pouco de sopa. Amy disse a Knox que ele não podia se mover ou sua ferida poderia abrir. Depois de um tempo, o garoto comeu e elogiou Amy, dizendo que a sopa estava muito boa. De repente, o garoto disse que gostaria de continuar doente. Amy contrapôs perguntando por quê. Knox explicou que era porque Amy sempre estaria lá para ele. O garoto então perguntou diretamente a Amy se ela poderia sempre estar ao seu lado. A garota deu uma resposta afirmativa e garantiu que sempre estaria ao lado dele. A garota sentiu uma forte pontada de consciência por não poder lhe contar a verdade. Então Amy pegou mais uma colher de sopa e a estendeu para Knox.
De repente, a criança notou que tinha um grande ferimento no braço da garota e perguntou quando ela conseguiu machucar o braço tão gravemente. Amy explicou que ela se machucou na noite anterior durante uma caminhada, mas que não era nada sério. A garota continuou se sentindo culpada por mentir para Knox daquela maneira. Amy pediu à criança que não se preocupasse, explicando que desta vez ela tinha saído para ajudar com algo e prometeu que não aconteceria de novo. Amy explicou a Knox que ela estava mais preocupada com a condição dele, já que ela não queria que ele ficasse doente. Knox respondeu perguntando a Amy se ela não queria que ele ficasse doente também, então ele torceria por ela. Amy rejeitou a ideia e sugeriu apenas que nenhum dos dois ficasse doente. A garota lembrou que era hora de dormir, depois prometeu a Knox que estaria ao lado dele até que ele adormecesse. Knox estava preocupado que se dormisse agora, não conseguiria dormir à noite. Depois o garoto se recusou a dormir, já que queria dormir à noite com Amy. A garota disse que não seria possível dormir juntos naquela noite. Knox, ao ouvir a resposta negativa, imediatamente começou a perguntar a Amy por quê, e depois assumiu que ela estava vendo alguém. A garota imediatamente começou a negar as palavras da criança, mas Knox perguntou diretamente a Amy quem era a pessoa que ela ia encontrar naquela noite. Quando a noite caiu, Amy fez uma visita a Knox, agora adulto. O rapaz perguntou à garota onde ela tinha ido, já que estava procurando por ela. Amy admitiu que tinha adiado os afazeres domésticos, o jantar e assim por diante, mas durante todo esse tempo ela estava em casa. Ela então perguntou ao garoto se ele estava com fome. Amy se sentou na cadeira. Knox não gostou disso porque a garota estava sentada muito longe dele. Amy não queria se sentar mais perto, então decidiu que não estavam tão distantes. De repente, o próprio Knox se aproximou da garota e disse que queria ver seu rosto mais de perto. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Maldição Infantil.